Boa tarde a todos, eu sou a Lourdinha, da Associação Espírita Lauro Machado, e vamos então para mais uma tarefa na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. Convido a todos que quiserem colocar um copinho de água para ser fluidificado, que o faça agora, pois a gente já está iniciando o nosso plantão de oração. E aqueles também que quiserem fazer a higienização no lar, que coloque também uma garrafinha de água para a gente fluidificar, para fazer a limpeza da sua casa. Pois a gente já está iniciando o nosso plantão de oração. E como você já sabe, a gente sempre inicia com uma mensagem de preparação do ambiente, onde a gente está estudando o livro Palavras de Vida Eterna, ditado pelo Espírito de Emmanuel e psicografado por Chico. Peço também para que a gente eleve o pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso amado Mestre, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, e ao mentor do nosso trabalho, plantão de oração, pois a gente já está iniciando o nosso plantão para que ele nos auxilie e autorize. Então vamos à nossa preparação no ambiente. A lição é de número 92 e tem o título de Solidariedade. Então diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Paulo escreveu isso aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 15. E continua assim: realmente, na terra é mais fácil chorar com os que choram. Em muitas circunstâncias, mágoas alheias servem de consolação para as nossas mágoas. Quem carrega fardos enormes, como que nos estimula a suportar os estorvos leves, num desastre qualquer que nos teria colhido, inclinamo-nos comovidamente para as vítimas, guardando muita vez a ilusão de que fomos agraciados por Deus, como se a responsabilidade de moratórias e empréstimos que nos são concedidos pela misericórdia divina, dentro da lei, fosse para nós regime de favoritismo e exceção. Ajudar aos que se encontram em provações maiores que as nossas é caridade sublime. No entanto, é forçoso reconhecer que aconselhar paciência aos que choram na posição de superiores, tranquilos, é o mesmo que falar à margem de um problema, sem estar dentro dele. Com isso, não queremos diminuir o valor da beneficência. Sem ela, nossas mãos se fariam garras de usúria e egoísmo. Garras de usúria e o egoísmo transformaria a terra num manicômio. Desejamos simplesmente afirmar que é mais fácil chorar com os que choram que alegrar-se alguém com os que se alegram. Porquanto ajudar com o pão ou com a alegria que nos sobram é ato que podemos realizar sem dificuldade, ao passo que regozijar-nos com o regozijo dos outros, sem qualquer ponto de inveja ou despeito, é preciso trazermos suficiente amor puro no coração. Olha aqui que interessante, né? Então ele fala da solidariedade, é você auxiliar, é ajudar, né? Como a doutrina nos ensina, né? Ajudar sem escolher, sem querer nada em troca, né? Mas ele diz que aqui na Terra é mais fácil a gente chorar com os que choram do que, né, a gente alegrar com aqueles que alegram. Porque mesmo que você se alegre, sempre tem aquela pontinha de inveja, né? E às vezes, muitas vezes, egoisticamente, né? Como ultimamente a gente está vendo tanta gente invejosa, tanta gente tirando as coisas do outro só porque o outro tem um pouquinho mais. Então aqui ele está falando, né, que na Terra é mais fácil a gente chorar com aqueles que choram, né? E muitas vezes, né, as circunstâncias, né, alheia dos outros, né, o que acontece com os outros, serve para que a gente possa, como diz aqui, serve como estímulo para a gente suportar, né, as decepções que a gente vai ter mais leve da vida, né? Porque a gente, ultimamente, com tudo isso que acontece, a gente vê que há, sim, solidariedade.
principalmente naqueles grandes acidentes, naquelas grandes... A gente vê que ainda tem gente solidária, né? E a lição nos ensina, né, que muitas vezes a gente, né, como ele falou aqui, às vezes é uma gratidão de Deus para conosco, né, que às vezes a gente consegue resolver, né, os problemas sem maiores dificuldades. Então, como ele falou aqui, né, que a gente tem que guardar muitas vezes que a ilusão de que a gente foi agraciado com aquela resolução, né, que Deus ele está sempre do nosso lado, né, e Ele está nos auxiliando para que a gente possa ter bom discernimento, boas atitudes, né, e é como é dentro dessa lei, né, e a gente também, quando a gente vê outra pessoa, a gente auxilia, né, e, como eu falei, a gente vê que ainda tem, mesmo o Brasil, o mundo estando do jeito que está, não só o Brasil, né, que ainda tem muita gente caridosa assim, né, e ajudar, né, principalmente nas maiores provações, é uma caridade imensa, é uma caridade sublime, como diz a lição aqui, né, e nós temos que reconhecer isso, né, e aconselhar para, né, aconselhar para que ele consiga ter fé em Deus, né? E aqui na lição ele chama a atenção da nossa, quando a gente pede para a pessoa não chorar numa determinada situação, né? Como que a gente vai pedir para que ele fique, né, paciente, para que ele fique tranquilo, né, naquela situação? E não é bem assim, né? Então ele explica, né, que com essa atitude de pedir para que a pessoa que está lá em desespero, que a gente peça para que ele fique tranquilo, para que acalme-se, às vezes não é tão assim, né? Mas isso não quer diminuir o valor da sua beneficência, mas você precisa entender, né, que às vezes você tem que ver como é que você pede para outra pessoa, porque é muito triste pedir para a pessoa que está em desespero manter a calma. Nós vamos pedir para que eleve o pensamento a Deus, para que Ele vai ajudar, vai fazer com que a gente consiga ver os caminhos a tomar, né? Que nem ele fala aqui, ó, né? Com isso, ele não quer diminuir o valor da sua beneficência que você está tentando ajudar, né? Porque sem ela, as nossas mãos, elas se tornam garras de egoísmo, não é? E aí, ao invés de auxiliar, vai ficar, né? Como ele fala aqui, transformarão em terra de manicômio. Então, a gente precisa, sim, vai ser solidário, vai auxiliar, mas vejamos as palavras, porque dependendo do jeito que você abordar, aí não fica muito legal, né? E a gente tem que sempre, né, afirmar e desejar simplesmente, né, para que tenha fé, para que Deus ele não desampara ninguém, né? E auxiliar. É por isso que ele afirma que é mais fácil auxiliar os que choram do que na alegria. Porque, às vezes, determinada alegria pode vir com uma pontinha de egoísmo, né? E até o ato, né, que a gente pode realizar sem dificuldade, então fica mais, vamos dizer assim, mais sublime, você vai ser mais solidário, né? Ou porque é muito difícil a gente regozijar-se com aquelas pessoas que estão em regozijo, sem aquela pontinha de inveja, né, ou de despeito, né? Então, é preciso que a gente repare nisso, né? E é preciso trazermos, como falou aqui, ó, suficientemente o amor puro no coração para você se regozijar com outros sem ficar com aquela pontinha de inveja. Então, a solidariedade é você fazer o bem ao próximo sem querer nada em troca, não é? E principalmente no caso de regozijo, é sem querer nada. Então você precisa ter aquele amor sublime, aquele amor que Jesus veio nos ensinar para poder acolher a todos, né? E ficar feliz com a felicidade do outro, e não com inveja, né? Aquela felicidade com uma pontinha de inveja, né? Porque ainda temos, sim, bastante gente solidária. A gente sabe disso. Então, o que eu entendi dessa lição é isso, que você tem que ser, sim, solidário e não deixar que a inveja, até nos momentos alegres, você possa, né, alegrar-se com a pessoa, mas sem despeito e sem aquela pontinha de inveja. Tem que ter o amor puro no coração para que você possa, né, ficar feliz com a felicidade do outro. É isso que eu entendi.
Então vamos agora à nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade, Cartas, que diz assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E assim, nesta mesma sintonia, nós vamos pedindo à equipe de fluidificação das águas que, com a ajuda do Dr. Bezerra de Menezes, possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos orfanatos, dos abrigos, das creches, das escolas, dos asilos, das instituições, das cadeias, para que cada um possa ter a oportunidade de se melhorar. E hoje, em especial, peço também que coloque o lenitivo necessário nessas garrafinhas para a higienização no lar, para que possa ser retirado toda a placa, miasma, forma de pensamento negativo, e levando para as colônias de tratamento, para que a gente possa ver a nossa casa limpa em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontram na nossa casa, para a caixinha azul do pedido de prece e tratamento para os encarnados e para todos os nomes da minha listinha, e peço também para o caderno dos desencarnados, para a higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos e também para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais. E também para todas as sintonias dos nossos assistidos, dos nossos trabalhadores e dos nossos alunos que estão fazendo agora junto conosco. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, nessa mesma sintonia, vamos então agradecendo à espiritualidade amiga e benfeitora todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso trabalho, seja no lar, seja na rua. Estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, a gente chega ao final do nosso plantão de oração e eu convido a todos para que possa encerrar comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E assim, então, a gente encerra mais um plantão de oração. Agradecemos a todos que esteve conosco e aqueles que virão mais tarde. O nosso muito obrigado. Que Deus abençoe todos. E desejo a todos um bom final de semana. E já deixando o convite para que na próxima quinta-feira estejamos todos juntos para mais um plantão de oração. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.